Senhoras e senhores, boa noite. Com a proteção de Deus, eu, vereador Francisco Bernardo Mesomo, que presido a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributações da Câmara de Vereadores de Serafina Coreia, às 19 horas do dia 22 de novembro de 2021. Declaro aberta esta audiência pública que terá como objetivo a discussão da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022 do município de Serafina Coreia. Já está convidado na mesa principal o relator, vereador Leandro, e o contador do Poder Legislativo, senhor Micael. Também comunico a presença dos seguintes vereadores: presidente da Câmara de Vereadores, Dirley Dama Cordeiro, vereador José Bettinardi, vereadora Lucimar Pacassa, vereador Jairo Vidimar, vereador Daniel Morandi, a vereadora Morgana Tecchio, os servidores da Casa, do Poder Executivo, também a Tati, e a nossa jurídica. E o André, que nos assiste nesta noite. Cumprimento e agradeço a participação de todos os presentes e aos que nos acompanham via redes sociais. Dando início aos trabalhos, explico que o roteiro desta audiência pública contará com as explicações do contador do Poder Legislativo, senhor Micael, que apresentará a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021. Após, os microfones estarão à disposição das pessoas interessadas em fazer perguntas, solucionar dúvidas ou opinar sobre o assunto específico e único, ou seja, a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022. Todos deverão identificar-se e falar ao microfone, para que os pronunciamentos fiquem registrados nos arquivos da Câmara Municipal de Vereadores. Passamos neste momento a ouvir o contador do Poder Legislativo, senhor Micael. Está contigo a palavra. Então, boa noite. A gente está aqui hoje, então, como o nosso presidente bem falou, a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2022. A Lei Orçamentária Anual, ela estima a receita e fixa a despesa do exercício financeiro. Tá mais perto, de repente. Então, a Lei Orçamentária Anual, ela estima a receita e fixa a despesa do exercício financeiro, né? Ela é elaborada de forma compatível com o PPA do exercício 2022-25, com a LDO do exercício financeiro de 2022, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a 4.320 e também com a aprovação dos conselhos da Educação, Saúde, Assistência Social, do regime próprio de previdência do município e o do meio ambiente. A gente tem uma aplicação mínima de 25% da receita dos impostos e das transferências constitucionais no MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, 70% no mínimo da aplicação ali, a remuneração dos profissionais da educação básica do município, aplicação mínima de 15% em ASPs, que são ações e serviços públicos de saúde, e a LOA ela tem que ter sempre um equilíbrio entre receitas e despesas, né? Ou seja, se a gente quer efetuar uma despesa, a gente tem que aumentar os impostos, que não é nunca é bom, né? Ou tirar de uma área e aplicar na outra, né? De acordo com a 4.320 de 64, o orçamento ele vai ter, então, essa discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar, né, a política econômica e financeira, assim como o programa de trabalho do governo,
obedecidos os princípios, então, da unidade, universalidade e anualidade. O da unidade, né, então, a gente tem aqui, compreende o orçamento fiscal e o da Seguridade Social. O da universalidade, que então a gente temos todas as receitas e despesas do município estão previstas, né? E anual, que é a anualidade, né? Então, a projeção de receitas, então a gente teve para o exercício estimado então em 94 milhões e 100. Opa, 94. Sim, é isso. A média, foi utilizado para isso a média da arrecadação dos últimos exercícios, com a correção do IPCA para o próximo exercício, que é em média de 8,69, assim como informações da FAMURS e vários outros órgãos, né? Então, a Prefeitura, 84 milhões 310, e a gente tem o RPPS, 9 milhões 790, onde estão englobados ali os recursos das contribuições dos servidores e também as aplicações, enfim, rendimentos das aplicações. Dentro desses 94 milhões, a gente tem transferências da União e do Estado, são a maior parte dos recursos, em torno de 67,3 milhões. Nós temos impostos, taxas e contribuições de melhoria, que são impostos do município, né? 17,9 milhões, quase 18 milhões. Operações de crédito, 2,5 milhões. Construção de creche, 3,2 milhões. Contribuições do RPPS, em torno de 2,8 milhões. Contribuição da iluminação pública, em torno de 1,3 milhões. Aplicações financeiras, 1,2 milhões. Receitas intra-orçamentárias, 5,9 milhões. Outros, 1,7 milhões. A gente tem deduções da receita em torno de 9,7 milhões. O total, então, aqueles 94 milhões e 100 mil. O orçamento por órgão, secretaria, nós temos educação, então a maior parte dos recursos, 26 milhões e 500 mil. Saúde, 20 milhões. RPPS, 9 milhões e 790. Obras, 8 milhões e 567. Agricultura, 5 milhões e 870. Câmara, 4 milhões e 150. Assistência, 3 milhões e 474. Administração, 2 milhões e 486. Meio Ambiente, 2 milhões e 300. Gabinete e Assuntos Especiais de Governo, 2 milhões e 170. Turismo, Juventude, Esportes e Lazer, 1 milhão e 960, quase 2 milhões. Encargos Especiais, 1 milhão e 897. Fazenda, 1 milhão e 728. Cultura, 1 milhão e 320. Trabalho e Desenvolvimento Econômico, 1 milhão e 120. Coordenação, Planejamento e Gestão, 730 mil. O orçamento aqui por grupo de despesa. Pessoal em cargos são a despesa mais relevante que o município tem, 40 milhões. Juros e encargos da dívida, 150 mil. Despesas correntes, material, serviços, transferências, 32 milhões. Investimentos, 15 milhões, 748 mil. Então, vocês podem ver que a maior parte está concentrado em pessoal em cargos e despesa corrente, ou seja, manutenção da máquina pública. Nós temos a reserva de contingência 800 mil e a reserva do RPPS 4 milhões e 800. Manutenção em cargos especiais, então, como eu tinha comentado, né, ficou em torno de 72 milhões e 751 mil. Aqui nós temos sentenças judiciais, juros, compensação previdenciária, aportes ao RPPS, premiações de incentivo à emissão da nota fiscal, contribuições, subvenções sociais, que aí está contemplada a PAI, o hospital, a APASP, subvenções econômicas, nós temos incentivos a empresas, a indústrias, incentivos à produção agropecuária, ensilagem, análise de solo, manutenção de vias urbanas, praças, estradas, pontes, manutenção ali dos bombeiros, promoção de eventos artísticos e culturais, desenvolvimento do esporte, nós temos a manutenção do camping, parques de rodeios, manutenção do Cine, do FGTAS, a educação aqui a gente tem alimentação escolar, transporte, auxílio financeiro a estudantes,
implantação do centro de atendimento ao educando, implantação da sala de recursos multifuncional. Na saúde, a gente tem ações e serviços de atenção primária, especializada, assistência farmacêutica, vigilância em saúde. Na assistência, a gente tem o CRAS, o CRES, Bolsa Família, o Cadastro Único, Conselho Tutelar, Condica, Conselho do Idoso, oficinas de dança, costura, gastronomia, proteção de famílias e indivíduos e benefícios eventuais. Nos investimentos, aí a gente tem a aquisição de veículos, temos previsto no orçamento a aquisição de veículos na área da saúde, da assistência, câmara, máquinas e equipamentos no obras, na agricultura, aquisição de imóveis, distrito industrial, loteamentos, construção do quartel de bombeiros, vídeo monitoramento, infraestrutura dos distritos industriais, loteamentos e vias urbanas, estabilização de áreas de risco, construção de creche, melhorias nas escolas e áreas cobertas, abertura de poços artesianos, pavimentações no interior e contrapartida no município, geração de energia solar, também contrapartida, implantação de ciclovia, também contrapartida, melhorias e ampliações de espaços esportivos e de lazer, reestruturação do museu Gran-Mercat, implantação de centro de inclusão produtiva, ampliação das secretarias de assistência e obras, implantação do viveiro municipal e central de recebimento de podas. Na reserva de contingência, a gente tem 800 mil ali que são reserva para despesas com pouco recurso e despesas que não estão previstas no orçamento. E no RPPS a gente tem 4 milhões e 800. Então é a diferença entre as receitas e despesas. Muito provavelmente esses recursos não vão ser utilizados, que daí serão utilizados futuramente quando os servidores forem se aposentando, né? Índice da educação, saúde e lei da responsabilidade fiscal. O MDE, então, 25%. O município, ele, mais ou menos, ele tem estimado que vai gastar em torno disso. Fundeb, remuneração da professores de educação, vai ser gasto, então, em torno de 77%. O ASPES, que a gente tem uma previsão constitucional para ser gasto 15%, a gente tem aproximadamente 22%. E pessoal, a gente pode gastar, né, então, até 60%, considerando o legislativo e o executivo. A gente está em torno de 44%, então sem atingir também nenhum limite ali, né, da lei de responsabilidade fiscal. As metas fiscais, resultado primário, a gente tem 5.973.000, é a diferença entre as receitas e despesas primárias. Isso contempla, então, ali não são consideradas receitas de operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, aplicações financeiras, juros e encargos da dívida. Que é basicamente receitas correntes, né? Que o município não está utilizando os seus bens para estar fazendo gastos, né? Metas fiscais, o resultado nominal, 4.872.000. Então, a diferença entre receitas e despesas primárias e o resultado entre juros ativos, aplicações financeiras e juros passivos, são os juros da dívida. A dívida consolidada, então, a gente tem 4.500.000, Avançar Cidades mais o Finisa. E a consolidada líquida, então em torno de 3.482.000, negativo, né? Ou seja, a gente tá sobrando disponibilidade, o caixa ele é maior do que a dívida consolidada. A gente tem previsto, então, 1,2% da receita corrente líquida sendo investida nas emendas impositivas. Então, os vereadores têm esse acordo com o executivo de reduzir do seu próprio orçamento para realizar esses investimentos, né? E o valor ele é dividido de forma igual entre os 9 vereadores, né? 50% tem que ser gasto com a saúde. Alterações na LOA, elas podem ocorrer através de decreto para crédito suplementar ou lei específica, crédito especial ou extraordinário, são os casos que não tem previsão na LOA, mas eventualmente tem que ser realizado algum gasto, né? E aí vai vir para a Câmara para os vereadores aprovarem, né? E a origem dos recursos aí pode ser por anulação de despesas, superávit financeiro do exercício ou excesso mesmo de arrecadação.
Obrigado pela atenção. Era isso. Agora a gente vai abrir para a população fazer sugestões ao orçamento e também os vereadores para começarem também a fazerem as suas emendas impositivas ao orçamento. Encerradas as explicações do senhor Micael, abriremos agora um espaço destinado aos questionamentos. Para cada pergunta, gostaríamos que a pessoa se identificasse, para que conste na gravação de áudio. Lembramos que as perguntas e opiniões devem se limitar ao assunto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022. As pessoas interessadas em falar terão um limite máximo de 2 minutos para elaborar suas perguntas. Está o microfone com a Angélica para quem desejar. Se ninguém quer fazer pergunta, não. A vereadora pode fazer, a vereadora Morgana. Boa noite a todas. Boa noite. É uma pergunta bem, assim, título de curiosidade. Por exemplo, dos investimentos, Micael. Porque a prefeitura poderá fazer esses investimentos, não é uma obrigação dela fazer, né? Sim, o orçamento ele tem, à exceção das emendas impositivas, o orçamento ele tem caráter autorizativo, né? Então Tá a Câmara, a Câmara está autorizando o que foi previsto ali no orçamento, mas não necessariamente vai ser feito, né? Porque a gente sabe como o que acontece, né? Daqui a pouco tem uma demanda que é mais urgente, ela vai Daí vai passar pela Câmara Isso. e autorizar. Isso. Mas o restante que está em investimentos quer dizer que a prefeitura já está autorizada. Isso, exatamente. É isso aí. Obrigada. Mais alguém? Pelo jeito, acho que Micael, todo mundo gostou. Acho que ficou bem explicado. Tá bom? Faco? Não? Tá bem explicado? Então, encerradas as perguntas e considerações, declaro encerrada esta audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, que teve como objetivo a discussão da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022 no município de Serafina Corrêa. Agradeço a todos de cada um de vocês que acompanharam esta sessão da Câmara agora e convido a todos para a próxima, daqui a pouquinho, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Fique conosco, uma boa noite. Bom.